Olá, meus amigos! Hoje eu irei responder uma pergunta muito frequentemente feita aqui no canal, que é exatamente: qual é o idioma mais fácil para aprender? Para falar a verdade, eu nem sei por que essa pergunta é tão popular, mas mesmo assim eu irei respondê-la. Mas antes de começar, por favor, já vai deixando o seu curtir, porque isso ajuda bastante o canal, Gabriel Poliglota, e também te dá karma positivo. E quem não quer karma positivo? Agora, outro comentário que eu vejo com frequência é o seguinte: Gabriel, você dá aula de japonês, você dá aula de coreano, você dá aula de sueco para professores particulares e também Language Exchange Friends. Eu uso o site italki. E agora eu tenho uma parceria legal com o italki. Se você clicar no primeiro link da descrição, você terá $10 de bônus de italki Credits depois da sua primeira compra. E por que é super legal ter um professor particular online? Primeiro, como eu sempre falo, você não precisa pegar trânsito, então é super conveniente. Quer dizer, você tem a lição pelo Skype, no conforto da sua casa ou do seu apartamento. Fora isso, geralmente, pelo menos aqui em Vancouver, é mais barato achar um professor online pelo italki do que um professor particular em pessoa. Então fica mais em conta, por exemplo. E algo muito importante quando estamos aprendendo um idioma é exatamente ter exposição à cultura. Sem exposição à cultura, a cultura relacionada com o idioma que estamos aprendendo, fica muito difícil ou basicamente impossível para aprender perfeitamente o idioma. Para quem já viu os meus vídeos de reação, por exemplo, muitas vezes vocês já viram eu recitando uma poesia, falando sobre a cultura, sobre a literatura, às vezes até cantando uma música, e é muito mais fácil ter exposição à cultura com um professor particular no idioma. E assim também podemos ter, por exemplo, exposição ao idioma falado. Muita gente ficou impressionada com um canadense que fala tão bem português, que eu entrevistei em outro vídeo de reação, e ele fala muito bem exatamente porque ele praticou muito com brasileiros aqui em Vancouver. E isso, claro, todo mundo pode fazer com um professor online. Ter esse tipo de exposição legal. Então tá aí, galera, para quem estiver interessado, clique no primeiro link da descrição. And without further ado, qual é o idioma mais fácil? Qual é a língua mais fácil de aprender? Agora, claro que depende de quem estamos falando. Depende de qual for o nosso idioma nativo. Para nós brasileiros, que falamos português, qual seria o idioma mais fácil de aprender? Claro que será um idioma que seja bem parecido com o português. Quer dizer, japonês, chinês, alemão, são idiomas que são considerados difíceis. Agora, dito isto, que não seja um bloqueio para quem quiser aprender estes belos idiomas. E daí se eles forem mais difíceis, entendeu? Mas agora, então, qual é o idioma mais fácil para nós brasileiros aprendermos? É o galego. Eu acho que muita gente ia chutar o espanhol, mas o galego realmente é um idioma muito próximo ao português. Boa noite, son Luís Gallego, nacín en Galicia, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Traballando na Armada Española, sendo mariñeiro, pois a verdade é que penso moito na miña terra, penso todos os días e a todas as horas en Galicia. Algumas pessoas falam, o galego é um dialeto do português, mas não. O galego é realmente um idioma oficial. Existe até um órgão, uma instituição que se chama a Real Academia Galega, dedicada ao estudo do galego. E o galego é falado por quase 3 milhões de pessoas na Galícia. E a Galícia fica exatamente ao norte de Portugal, na Espanha, mas ao norte de Portugal. Agora, só por curiosidade, eu vou deixar uns exemplos aqui de textos em galego na descrição, só para você dar uma olhada se quiser. Agora, claro que muita gente vai falar, mas Gabriel, um idioma falado apenas por 3 milhões de pessoas ao norte de Portugal não me interessa tanto como, por exemplo, o espanhol, que é falado por mais de 480 milhões de pessoas no mundo. E claro que para nós, o espanhol é relativamente fácil de aprender. Dito isso, mesmo sendo mais fácil, temos que nos dedicar realmente para aprender espanhol. Embora seja bem parecido, existem várias diferenças. Vou dar alguns exemplos de falsos cognatos entre o nosso português e o espanhol. O exemplo mais clássico: embaraçada. Embaraçada quer dizer grávida, então não é igual ao português. Outro exemplo: inversión. O que quer dizer inversión? É investimento em espanhol. E outro falso cognato legal também é exquisito. Parece esquisito, mas não é. Exquisito quer dizer refinado, delicioso. Então é um outro falso cognato, um falso amigo. Claro que existem muitos e muitos falsos cognatos. Existem muitas diferenças, então para quem quiser aprender espanhol, claro que você tem que se dedicar, mas dito isso, logicamente, é muito mais fácil que aprender um idioma totalmente diferente. Agora,
algo que realmente me fascina muito. Muita gente dá importância demais a essa pergunta. Qual que é o idioma mais fácil? Qual é o idioma mais difícil? Se você tiver interesse em aprender um idioma mais difícil, mande ver, não se deixe intimidar. Eu espero que depois desse vídeo ninguém vai falar: eu queria muito aprender japonês, tenho muito interesse pelo idioma, mas agora não vou aprender japonês porque é mais difícil, vou aprender então galego, porque é fácil. Quer dizer, não faria sentido nenhum, né? Se você quiser aprender um idioma, se você tiver vontade de aprender um idioma que é considerado mais difícil, ou que é realmente mais difícil para nós brasileiros, mande ver do mesmo jeito. Aprender um idioma mais difícil é algo bem legal, é um desafio e vale muito a pena. Por exemplo, eu tive a maior satisfação de aprender alemão, que é um idioma teoricamente difícil. Eu precisei de tempo e de esforço, mas valeu a pena. Então tá aí, galera. Para resumir, galego talvez seja o idioma mais fácil para a gente, espanhol também é relativamente fácil, daí talvez venha o italiano, o francês um pouco mais difícil, e também, por exemplo, o inglês. Fácil ou difícil? Existem aspectos do inglês que são relativamente fáceis. Conjugação verbal é fácil, a gramática é relativamente fácil, porém, claro que também existem aspectos mais difíceis. Para muita gente, a pronúncia é relativamente difícil, quer dizer, a maioria dos idiomas realmente tem pontos fáceis e pontos difíceis. Mas que a dificuldade não nos intimide, beleza? Se você já aprendeu um outro idioma ou estiver aprendendo outro idioma, diga aí o que você achou fácil, o que você achou difícil. Comente. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre, um grande abraço a todos vocês e valeu!